Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 37. Vamos ao enunciado. Esboce o sólido cujo volume é dado pela integral inteirada. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, da função 1 menos x menos y, dy dx. Bom, o objetivo aí é esboçar um sólido que está sendo aí, né, cujo volume está sendo expresso pela integral. Então, o que a gente tem que observar? Aqui foi dado o diferencial dy dx. Então, a região D, né, está no plano xy, tá? Então, a gente tem aí, quem são os limites, né? Vamos pegar aqui o limite de y, é o limite aqui da integral de dentro. Então, podemos escrever que o y está variando de 0 a 1 menos x, enquanto o diferencial aí dx, ou seja, a variável x, está variando nos limites constantes de 0 a 1. Como a gente está falando de cálculo de volume, né? Essa função aqui dentro, que é uma função de x e y, é igual à variável z, né? Que a gente precisa aí para representar o sólido. Então, temos aí função de xy que é igual a z, está sendo igual a 1 menos x menos y. Além de informação, né, como aqui a gente tem plano xy, no plano xy a gente sabe que z é igual a 0. Então, vou fazer a representação aí dos eixos para que a gente possa fazer o esboço do sólido. Então, aí o eixo z, o eixo y e o eixo x. Então, temos aí x, y e z, tá? Aí, além de fazer aí a condição do plano do sistema em 3D, a gente pode fazer aqui, né, o plano XY para facilitar desenhar lá. Então, primeiro no plano XY, que é a região D aí de integração. A gente tem o quê? Y igual a 0. Então, y igual a 0 é o próprio eixo X, ó. Aqui a gente tem y igual a 0. Aí aqui a gente tem y igual a 1 menos x, é uma reta. Se o x for 0, o y dá 1. Então, vou vir aqui e vou marcar como sendo 1 para o y. E se o y for 0, o x que dá 1. Então, vou vir aqui e vou marcar 1. Então, eu tenho aqui essa reta passando por esses dois pontos. Essa reta é y igual a 1 menos x. Enquanto o valor de x varia de 0 até 1. X igual a 0 é o próprio eixo y. X igual a 0 e x igual a 1, né? Exatamente nesse ponto aqui da intersecção. Então, aqui a gente tem a região D, tá? Bom, agora eu vou pegar essa região D e vou transferir aqui para o 3D. Como que vai ficar? Vou marcar o ponto 1 para o x. Vou marcar o ponto 1 para o y, né? 1 e 1. Entre esses dois pontos, vou traçar a reta ligando eles. Aí vou fazer lá a condição de x igual a 0 e fazer a condição aqui de y igual a 0, né? Essa aqui é a região D, onde a gente tem que z é igual a 0. E aí a gente precisa representar a função, né?
que seria o z aqui. Então, o que a gente tem? Se a gente pegar essa função, né, esse plano, igualar com z igual a zero, fazer a intersecção entre eles, a gente fica na condição que 0 é igual a 1 menos x menos y, ou seja, y é igual a 1 menos x, né? Então, eu tenho aqui, ó, exatamente a reta, né, que está dando limite no plano. Seria a intersecção do plano z igual a zero com o plano inclinado. Agora, eu posso fazer a intersecção com o plano x igual a zero, né? Quando o plano for x igual a zero, a gente vai ter que z é igual a 1 menos y, né? Onde é o plano x igual a zero? X igual a zero está aqui atrás, né? Que é onde o eixo y. Então, a gente tem z igual a 1 menos y. Se o y for zero, tiver aqui, o z vai dar igual a 1. Então, eu vou vir aqui, vou marcar o z igual a 1. E aí, a gente traça essa reta aqui, ó, y igual a 1, né? Se o z for zero, o y dá 1. A gente tem essa reta aqui. E se a gente faz a intersecção desse plano com o plano y igual a zero, que seria o plano que está aqui na base do eixo x. Então, se o y for igual a zero, o z fica 1 menos x, né? Que dá uma reta. Se o x for zero, o z dá 1. Se o z for zero, o x dá 1. Seria esse ponto aqui. E aí a gente tem, fazendo a intersecção aqui. Aí a gente fecha ali, né? Para fechar o sólido. Então, a gente tem ali atrás a limitação desse plano. Esse plano seria o plano x igual a zero. Aí temos a limitação aqui do lado, que dada por esse plano, que seria o plano y igual a zero. Aí embaixo, como a gente viu, temos a limitação pelo plano z igual a zero. E temos aí, né, o plano inclinado, que está sendo formado aí pela função que está dentro da integral, que seria aí esse plano aqui. Então, essa toda a limitação, esse plano aqui seria o z igual a 1 menos x menos y. E aí eu tenho o sólido, que é representado por essa integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!